ficou muito bem, porque a gente vivia muito, trabalhando muito, andando muito, atrás de vaca no pasto. E agora andando na chuva, no frio, buscando vaca, trazendo vaca para casa. E aqui as vacas estão ali dentro do galpão, tu está tratando elas, tu não está caminhando na chuva nem no frio. Quando a gente tinha vaca a pasto, isso faz 5 a 6 anos atrás, a gente tinha 18, 20 de média. Então, tudo isso a gente foi evoluindo em galpão. A gente conseguiu melhorar a ventilação, conseguiu melhorar a parte de trato, conseguimos botar uma máquina, um tratador que a gente consegue fazer a mistura bem feita, bem misturada, bem picada. Então conseguimos chegar em 25, 26. Aí, último ano a gente trabalhou muito em cima de silagem e o que a gente usaria na dieta, né? Porque a gente praticamente usava silagem e ração, né? Então a gente colocou feno, colocou mais outros ingredientes, que isso ajudou muito. A questão principalmente reprodução e agora a produção, né? Em questão de 2, 3 anos sair de média 20, 22 aí para 40 é uma evolução que gratifica muito, porque é mais uma família permanecendo, né? E o nosso acompanhamento é mensal normalmente, quando tá tudo ótimo evita mexer, e quando tem um desafio, se precisar 2 vezes na semana a gente vai estar aí, né? Que o foco é esse. 55 de comprimento e 20 de largura, né? Então mais 4 metros de pista de trato e 3 metros de pista onde elas ficam para comer, e, onde é piso, né? A cama são 15 metros de largura por 55 de comprimento. A gente costuma virar a cama, às vezes até 3 vezes por dia. O que ajudou muito, a gente repõe a cada 21, 25 dias, a gente coloca uma carga de seragem para ajudar a fermentar, ajudar a secar melhor. Porque no inverno às vezes é bem complicado. Tem dias que a gente nem consegue ligar o ventilador porque acaba botando mais umidade para dentro da cama, né? Então, em cima da silagem, das análises que a gente faz de silagem, a gente manda fazer uma fórmula especial de ração, né? Que faz a fórmula em cima da análise da silagem, que fica, a gente consegue fazer mais exato para conseguir acertar melhor, né? Então aqui nós vamos fazer uma coleta da dieta total para enviar para o laboratório, né? Para se certificar sobre aquilo que a gente está estipulando, né? na dieta. A sugestão sempre é pegar em vários pontos, né? do coxo, para que fique uma análise mais homogênea do resultado, envia para o LabNutri. Basicamente, o NIR ele interpreta informações em ligações orgânicas. Tudo que é orgânico emite uma vibração única, como se fosse nossa impressão digital. É isso que o equipamento interpreta. Ele pega essa informação das vibrações das moléculas, baseado numa base de dados, o que a gente chama de espectro. Então, a informação que a gente precisa é essa informação aqui, a resposta espectral dessa amostra. Dessa informação, ela é jogada dentro de uma base de dados, onde a gente vai gerar informações de proteína, gordura, fibra, de qualidade, amido, digestibilidade de amido. Então, todas as informações que a gente tem dentro de uma calibração. A gente tem um percentual que é que fica na peneira de cima, a principal aqui, peneira do meio, que é a fibra efetiva, né? E o fundo, que é a parte mais desafiadora da dieta, que a gente às vezes tem oportunidades de puxar, aumentar ainda, mas também cuida para não dar o excesso de querer produzir e criar outros problemas. Agora então a gente tem o resultado da peneira, né? Foi medido por peneira as quantidades, né? E uma das formas, quem não tem tabela, alguma coisa de certificar, é usando ruminantes, né? Inteligência artificial. A gente passa as informações para ela, né? Quanto às quantidades que deu. A gente teve 23 gramas na peneira, na grossa, desculpa. A do meio, que eu uso 3, aí é de 8 milímetros, deu 188 gramas, e de fundo deu 317 gramas, né?
Então passei isso aqui para a inteligência artificial, veio um comentário, né? A gente tem em torno de 4,4% da dieta total tá na peneira grossa, né? 19 milímetros, deu 35,6% na do meio e 60% no fundo, né? Então, por que é importante medir isso? Aqui está nos alertando de que algo a gente precisa fazer no manejo para diminuir um pouco essa chance. Nós tínhamos no estado, segundo a Emater, em torno de 80 mil propriedades de leite em 2015 e hoje, 2025, estamos com em torno de 31 mil propriedades. E ainda há uma tendência de diminuir, talvez nos próximos 5 anos chegar a 15, 20 mil propriedades de leite. Porém, uma diferença, né? Essas propriedades, com menos propriedades, menos de 50%, né, das propriedades permanecendo, a produção de leite se manteve, o número de vacas diminuiu, a produção de leite se manteve e a média de litros de leite por propriedade está aumentando e também a quantidade de vacas por propriedade. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje estou na Fazenda Azeredo, aqui no Rio Grande do Sul. Uma fazenda que fez a transição do pasto para o compost barn. São 44 vacas em lactação, com uma média de 41 litros por vaca. Um resultado assim, sensacional. O Ezequiel Ranzolin nos convidou, é o nosso aluno, e a gente veio aqui gravar com a família Azeredo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe o seu gostei no nosso canal, no nosso vídeo, se inscreva no canal, faça seus comentários, compartilhe nos grupos do WhatsApp e um bom vídeo a todos. O Gessé mandou avisar que não vai mais fazer vídeos porque você não se inscreveu no canal da Santa Fé. Então inscreva-se agora e ele continuará gravando em fazendas ao redor do mundo. Eu sou o Gabriel de Azeredo, estou aqui na nossa propriedade em Brochi. A gente está tirando leite de 44 vacas. Estamos com a média de 40 litros por vaca. Nossa propriedade começou com meu pai, muitos anos atrás já. Começou simples com galpão, com as vaquinhas, tirava leite manual, depois conseguiu uma máquina. Aí a gente foi evoluindo, conseguiu construir uma sala de ordenha em 2007. Depois, em 2020, conseguimos construir um galpão. Agora, ano passado, conseguimos construir uma sala de ordenha nova. E assim a gente vai evoluindo conforme a gente consegue. Como trata 2 vezes por dia, a gente maneja a cama 2 vezes por dia. Tirado 2 ordenhas por dia também. A gente sempre prende elas, trata 2 vezes. Vai 2 vezes para a ordenha, volta. Sempre soltas, quando comem solta, tomam água, vão para a cama deitar. Com o máximo de conforto que a gente consegue dar para elas. O compost para nós facilitou muito, né? Porque principalmente tempo, bem-estar, muito bem-estar, porque as vacas sempre estão bem, estão com score bom, problemas de doença também, diminuiu muito mastite, problemas de casco, a gente conseguiu controlar muito e conseguimos sempre aumentar o conforto, a gente aumenta a produção e a gente hoje vê que os animais estão bem, né? Quando a gente chega, a gente vê que os animais estão tranquilos, estão bem, estão comendo bem, estão bem descansados. Isso para nós é bom porque a gente diminuiu o serviço, a gente também conseguiu descansar um pouco mais, menos tempo de serviço e conseguimos aumentar a produção, deixar o animal bem também, né? A gente contratou uma empresa, né, que fez a estrutura para nós e temos 55 metros de comprimento e 55 de comprimento e 20 de largura, né? Então mais 4 metros de pista de trato e 3 metros de pista onde elas ficam para comer. E, onde é piso, né? A cama são 15 metros de largura por 55 de comprimento. Os ventiladores a gente já tentou comprar os maiores que conseguimos porque ele tem mais vazão, né? Tem mais vazão de ar. Eles ligam com 21 graus, quando o painel mostrar 21 graus eles ligam. E quando
baixar até 20 eles desligam, né? Então no inverno eu costumo virar a cama, ligar eles manual em torno de 40 minutos, 1 hora, para ajudar a cama a fermentar melhor, a secar mais, perder umidade, que isso ajuda bastante. O nosso lugar aqui é um lugar que tem bastante umidade no inverno, né? Bastante seração, então a gente costuma virar a cama, às vezes até 3 vezes por dia. O que ajudou muito, a gente repõe a cada 21, 25 dias, a gente coloca uma carga de seragem para ajudar a fermentar, ajudar a secar melhor. Porque no inverno às vezes é bem complicado. Tem dias que a gente nem consegue ligar o ventilador porque acaba botando mais umidade para dentro da cama, né? O trato hoje é silagem, né? Silagem nós produzimos, a aração a gente compra, caroço de algodão, feno, mineral também a gente compra, né? Bagaço de cevada, a cevada que a gente compra também, é misturado tudo nessa dieta, né? Mas a gente produz a silagem, o resto a gente compra por fora, né? Isso, último ano a gente trabalhou muito em cima, principalmente ponto de silagem, quando o milho cuidou muito do ponto para conseguir cortar o melhor possível, porque a gente mesmo tem a máquina, né? Eu consegui regular a máquina em partícula de 9 mm, o máximo, né? E cuidar muito questão de quebrar o grão, né? Por isso a gente cuida muito do ponto para conseguir quebrar o máximo de grão para chegar aqui no coxo e tu ter um resultado. A genética a gente trabalha desde 2014 com o nosso próprio botijão. O pessoal vem fazer o acasalamento das vacas para nós, isso já são 11 anos agora, então sempre trabalhou em cima de acasalamento, cada ano melhorando. Isso é uma coisa que ajudou muito na reprodução e questão de corrigir algumas coisas que a gente tinha problemas, de questão de ubre, questão de teto. Tudo isso a gente conseguiu corrigir. Hoje temos um plantel bom e acabamos, cada vez que a gente pode melhorar, a gente melhora mais. Questão de acasalamento, eu mesmo insemino, fiz o curso há 4 anos atrás, eu mesmo que faço as inseminação. E isso é uma coisa também importante, porque a gente consegue cuidar cio, a gente consegue inseminar a hora certa. Isso dá bastante resultado. Quando a gente tinha vaca a pasto, isso faz 5 a 6 anos atrás, a gente tinha 18, 20 de média. Então, tudo isso a gente foi evoluindo em galpão. A gente conseguiu melhorar a ventilação, conseguiu melhorar a parte de trato, conseguimos botar uma máquina, um tratador que a gente consegue fazer a mistura bem feita, bem misturada, bem picada. Então conseguimos chegar em 25, 26. Aí, último ano a gente trabalhou muito em cima de silagem e o que a gente usaria na dieta, né? Porque a gente praticamente usava silagem e ração, né? Então a gente colocou feno, colocou mais outros ingredientes, que isso ajudou muito. A questão principalmente de reprodução e agora a produção, né? Silagem a gente conseguiu cortar ela no ponto, conseguiu cortar em partícula maior. A questão de altura, a gente cortou a altura maior que a gente conseguiu para trazer menos fibra, conseguir a vaca consumir melhor para não limitar ela, porque isso atrapalha na produção, né? Conseguimos também aumentar a área de plantio, porque a gente passou 4 anos com problema de comida, então chegou um ponto que a gente via que precisava mais e não conseguimos produzir por causa desse problema. Tinha uma limitação de média que a gente chegava ali e não conseguia passar, então a gente conseguiu aumentar a nossa área de plantio e conseguimos produzir muito mais no último ano e cuidamos muito da parte que cortamos a silagem, né? Isso deu muita diferença. Então, em cima da silagem, das análises que a gente faz de silagem, a gente
manda fazer uma fórmula especial de ração, né? Que faz a fórmula em cima da análise da silagem, que fica, a gente consegue fazer mais exato para conseguir acertar melhor, né? Hoje a gente trabalha com vários profissionais, né? A gente tem o pessoal do acasalamento, da genética, que faz o acasalamento do rebanho, indicam o melhor sêmen em cima das nossas vacas, né? Normalmente a gente faz acasalamento a cada meio ano para ir melhorando até a questão das novilhas, a gente conseguir colocar o melhor touro em cima. Temos também o veterinário da reprodução, que para nós foi muito importante. Isso aí foi um passo que a gente deu, que conseguimos evoluir muito também, que ele vem mensal, todo mês ele vem, faz a reprodução, toca as vacas, vê se tem algum problema. Às vezes tem vacas que não demonstram cio, isso a gente consegue melhorar muito, né? Temos o pessoal da nutrição, que isso aí os últimos anos agora fez a diferença para nós, né? A gente conseguiu ter uma dieta bem balanceada, e em cima disso aí que a gente tem o nosso resultado hoje, em questão de produção, reprodução. E isso aí, sem essa nossa equipe que a gente, vamos dizer, é uma equipe que a gente tem, não teríamos chegado onde a gente está hoje, né? Hoje nós trabalhamos em cima das análises de silagem, análise de leite. A gente cuida bastante amido, matéria seca, que isso são uns pontos muito importantes para a dieta, né? No leite também a gente cuida muito de ureia, gordura, proteína, que são números que a gente vê se a dieta está balanceada, está certo, tem alguma coisa fora ou não, né? E em cima dessas análises que a gente consegue trabalhar melhor, né? Até quando a gente começou a existir a análise, mas talvez a gente não tinha os profissionais que a gente tem hoje, né? Que estão do nosso lado, que foi por conta deles que a gente começou a fazer as análises. A nossa empresa do leite hoje, a Lactalis também, todo mês é feito 2 coletas, né? Mas a gente mesmo assim ainda fizemos por fora para ver se a gente consegue ver a nossa dieta, se está bem balanceada, né? E a gente só não tinha análise porque a gente não tinha esses profissionais que a gente tem hoje, de reprodução, da alimentação aqui, da nutrição, que é feito praticamente todo mês, né? Aqui está o nosso tratador, então, o nosso vagão que a gente trata todo dia as vacas. Vamos lá olhar um pouquinho ele, que é uma máquina muito importante, trabalha todo dia, né? 2 vezes por dia, e faz uma diferença grande hoje pro trato das nossas vacas. Então ele é um vagão vertical, né? Ele é carregado com o trator com a concha vai lá, tira a silagem, coloca silagem, outros ingredientes dentro, é botado, engatado no trator, a gente bota ele para funcionar, ele pica, mistura a silagem. Então do lado ele tem a esteira que a gente passa na pista, largando a silagem no coxo para a vaca comer, né? A gente tem as vacas, estão num lote, né? A gente trata todas elas igual. Então a gente tem na ponta aqui 15 metros, é separado com a cerca elétrica, que a gente tem as vacas pré-parto do outro lado, né? Que elas são separadas, ganham a dieta delas com a ração pré-parto que vem pronta, e as vacas de leite ganham a dieta delas separada também. A gente separou as vacas pré-parto por causa que tínhamos bastante problema com retenção de placenta, a gente tinha bastante problema com vaca que criava e demorava a conseguir chegar na sua produção, melhor produção, né? Então a gente começou a fazer o pré-parto e isso conseguimos diminuir praticamente 100% dos problemas de retenção. E vacas criam hoje bem, elas vão para a sala de ordenha produzindo muito leite,
bastante leite comparado antes que a gente não fazia o pré-parto, né? Que elas ficavam junto com as outras vacas, né? Então a gente faz a dieta pré-parto especial para elas. E isso lá, depois que elas criam, o resultado que isso dá é totalmente diferente como a gente fazia antes, né? Aqui é o silo, então. A gente tem um silo de 16 toneladas. A gente coloca aqui a aração especial que é formulada para as vacas, né? Então aqui dentro vai a aração delas. E a gente pega a quantia que a gente vai gastar no mês e coloca aqui. Pra gente, o que a gente encomenda, a gente gasta em um mês, né? Para não ficar de um mês pro outro. Porque senão acaba ficando velha, acaba criando mofo e isso não faz bem para as vacas hoje, né? Um silo trincheira, né? Essa silagem aqui está aberta faz 3 meses. A gente retira ela com a concha, sempre evitando deixar muita sobra solta, porque acaba entrando ar e isso começa a fermentar de novo, ela começa a esquentar. Isso acaba deixando a dieta não do jeito que precisa ser, né? Então, geralmente se sobra um pouco de silagem solta, a gente pega já essas mais as beiradas, onde é que ficou mais solto, a gente logo pega e trata para os terneiros, né? E a compactação dela no silo trincheira, ela é muito boa porque a gente consegue compactar bem, deixando ela firme, evitando e diminuindo as perdas que uma silagem normal em cima do chão vai ter, né? Ótimo. Como é que, quando se tratou, é um trator, como é que se faz a compactação? Hoje a gente colhe a silagem com 2 tratores, né? Aqui no silo tem um na compactação direto em cima do silo, né? Não tem 2 tratores, é um só. Até o espaço é pequeno para 2, né? Mas um consegue dar conta, mas fica praticamente só em cima do monte compactando, né? Há um ano atrás, foi 2024, lá em maio, a gente teve as enchentes, a chuva. Graças a Deus a gente não foi atingido com enchente, a gente mora num lugar bem alto, né? Mas as nossas lavouras que a gente tinha do safrinha praticamente perdeu 70%, e uma silagem que a gente colheu bem complicada, ruim mesmo, não tinha qualidade e precisamos cortar porque tínhamos falta, tinha pouca área plantada e colhemos. Depois essa silagem foi tratada, feito dieta, a gente teve vários problemas com aborto, vacas que não conseguimos emprenhar, então o nosso custo aumentou, não conseguimos produzir por causa da má qualidade e ainda tivemos que gastar com outros suplementos para a gente conseguir corrigir o que faltava na silagem, né? E agora, como é que tá Hoje, graças a Deus, conseguimos colher uma silagem de uma qualidade muito boa. As análises mostram hoje 36 de amido, 34 de matéria seca. Isso faz toda a diferença para a nossa produção, porque é a base da dieta das vacas é a silagem, né? Porque a gente trata, a maior quantidade é silagem. Então se a gente não tem uma silagem de boa qualidade, que foi o que a gente trabalhou em cima da silagem o último ano, principalmente desde que tu escolhe a variedade do teu híbrido lá de milho que tu vai plantar, todo o cuidado que tu tem com ele, até tu chegar aqui, fazer o silo e depois tu abrir e ver que tudo que tu fez deu esse resultado aí fantástico e tu consegue ter uma produção que a gente tem hoje, né? Hoje o nosso desafio na nossa propriedade mudou, né? A gente tinha a gente tinha a vaca solta. Esse era o nosso desafio com o bem-estar, com as doenças. Então a gente conseguiu melhorar isso com vaca confinada. E hoje a gente viu que deu resultado o nosso silo trincheira que a gente fez, mas a gente vê que o nosso desafio hoje é o nosso terreno aqui acaba tendo bastante barro,
a gente não tem concreto nos silos, né? São tudo lona. Então esse a gente vê que é o nosso próximo passo. A gente tem que melhorar para conseguir vencer esse desafio, né? Tempo atrás a gente fazia silagem de outra forma, né? O silo trincheira ajudou muito nós. Conseguimos melhorar muito a qualidade de silagem também, né? Um tempo atrás a gente não tinha essa qualidade, como era com as vacas, né? A gente não tinha um plantel tão bom quando a gente tinha vaca solta como a gente tem com confinada hoje, né? Então é a mesma coisa com os silos hoje. Então a gente melhorou, conseguiu fazer os trincheiras mais normal ainda, né? Mas o próximo passo é concretar para a gente principalmente diminuir as perdas, né? Aqui eu vou mostrar agora a sala de ordenha que nós estamos trabalhando hoje. A gente trabalhava aqui, era um galpão simples. A gente colocou ela em 2007, a nossa ordenhadeira. Foi a primeira do nosso município a ser instalada aqui nos produtores de leite. E a gente fez um galpão, a gente não tinha muita noção, né? E acabou não ficando uma coisa boa da gente trabalhar. Então a gente trabalhou uns quantos anos assim, mas então vimos agora que precisamos mudar e conseguimos melhorar essa questão da sala de ordenha. Aqui está a nossa sala de ordenha nova. Aqui está a nossa sala do leite. A gente conseguiu fazer toda ela com piso, com furo. A gente só falta colocar a porta agora para ela estar 100% fechada. Conseguimos um tanque novo, colocar na nossa sala aí. Facilitou muito parte de limpeza e higiene, né? Porque a sala do leite é muito importante, tem que estar sempre limpa, né? Isso é o principal. E aqui está a nossa sala de ordenha, que a gente conseguiu construir agora no último ano. Também conseguiu fazer o fosso com o piso, né? Facilitou muito parte de limpeza, a altura. Para nós também a gente fez a altura certa, a gente consegue trabalhar melhor. Lá a gente não tinha a altura correta, né? A gente trabalhava abaixado. Aqui não, aqui está a altura certa. Ficou melhor para nós, ficou melhor para os animais. Questão de telhado a gente conseguiu fazer mais alto, questão de calor também. Ficou mais agradável aqui dentro. Quando é verão acaba não sendo tão quente como era lá. E o nosso trabalho facilitou muito, né? Melhorou qualidade de vida principalmente. A gente faz hoje 2 ordenhas por dia, manhã e tarde. Manhã a gente inicia entre 5h30 e 6 horas da manhã a gente inicia, como de tarde também, entre 5h30 da tarde e 6 da tarde. A gente demora em média 1h30, 1h15 minutos, 1h30. Essa é o tempo que a gente leva por ordenha, né? Que a gente ordenha 44 vacas e são 4 conjuntos, né? Então são 4 vacas de cada lado, ordenha 4 e depois a gente ordenha mais 4. São quantas pessoas ordenhando? São geralmente 2 pessoas trabalhando, ordenhando aqui na sala de ordenha. E demora esse tempo aí que eu comentei com vocês. A gente fecha os portão da frente, abre os de trás, as vacas entram. A gente higieniza os tetos, né? A gente passa o pré-dip, passa o papel toalha, coloca a teteira e daí quando acaba a gente tira, troca e é passado o pós-dip e depois ela vai pro galpão ali para conseguir ou se deitar, ou tomar água ou se alimentar. A gente tinha um desafio também que era a nossa CBT quando a gente tinha a vaca solta, né? Porque questão de sujeira, baro, a gente cuidava o máximo, mas tinha esse problema. Então agora conseguimos confinar as vacas, colocar uma sala de ordenha nova, então reduziu. As últimas análises estão dando entre 150 a 200 mil de CBT e CCS está entre 200 e 250 mil. Eu sou Ezequiel Ranzolin, eu sou o responsável aqui pela parte de nutrição na fazenda, né? E o que chama bastante atenção aqui, que a gente fez questão de mostrar um pouco, é a história, né?
que a história da fazenda aqui da família Azeredo, ela reflete muito do que é o Rio Grande do Sul, aqui onde a gente está na produção de leite, né? E o que vem ocorrendo também, né? Nós estávamos vendo dados recentes da Emater, aqui do Rio Grande do Sul, que fez uma análise, e provavelmente esses dados eles refletem do país, né? E do mundo até, é uma tendência, né? Nós tínhamos no estado, segundo a Emater, em torno de 80 mil propriedades de leite em 2015, e hoje, 2025, estamos com em torno de 31 mil propriedades. E ainda há uma tendência de diminuir, talvez nos próximos 5 anos chegar a 15, 20 mil propriedades de leite, né? Porém, uma diferença, né? Essas propriedades, com menos propriedades, menos de 50%, né, das propriedades permanecendo, a produção de leite se manteve, o número de vacas diminuiu, a produção de leite se manteve, e a média de litros de leite por propriedade está aumentando, e também a quantidade de vacas por propriedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fazenda aqui, ela reflete muito essa permanência, né? Eles evoluíram no número de vacas, evoluíram na forma de trabalhar, na estruturação da fazenda, né? Saíram de números aí, como vocês comentaram, 17, 19, 20, quando não tinha galpão. Depois, quando a gente chegou aqui, ó, que a gente faz em torno de 3 a 4 anos, iniciou um trabalho, uma média em torno de 22 por aí. E num período de transição, né, que os pais do Gabriel estavam largando mais para ele a tomada de decisão na propriedade. E a gente foi desafiado a crescer junto. Então, como eu comentei, talvez não seja a maior média, se fazer 40 litros, as outras propriedades estão dando também, mas a gente está falando de uma propriedade que passou por uma transição e é aquelas que estão permanecendo. Então, é uma provocação que a gente tem, um desafio, pessoal. 80% das propriedades no estado, e acredito que no centro do Brasil também não muda, são propriedades que ou elas vão melhorando, né, e ficando de pai para filho, melhorando, ou elas estão parando a atividade. E a gente pegou esse desafio aqui de fazer essa mudança, transição. Então hoje um resultado de 40, chegando com picos de 41 de média, é algo espetacular. A gente tinha desafios reprodutivos no começo, como ele comentou, desafios na forma de produzir uma silagem, né? Então aí que eu cito, né? E sempre cito a Santa Fé como referência, porque em 2017 comecei a estudar nutrição através da Santa Fé, e a gente vem evoluindo. A gente começou a fazer dieta em pequenas propriedades, com médias baixas e maiores desafios, para aplicar o que a gente vinha conhecendo e subir junto. E hoje várias propriedades, como o caso dessa, que estão ficando e crescendo, fazem parte desse trabalho, né? Então, o que a gente quer chamar a atenção aqui é para evolução, para permanência, para aquelas fazendas que estão buscando permanecer na atividade, né? E o Gabriel, hoje, citando a família dele, são pessoas que se abriram a essa evolução, a essa mudança, né? E como ele comentou, a parte de dieta cabe a nós. A gente tem a parceria com o laboratório hoje Labnuts, que a gente manda a maioria das análises, né? Primeiro começar a coletar dados, né? A gente passou a coletar dados da fazenda, médias, né? Entender como é que estava a reprodução, conversando entre os profissionais que atendem aí, com o laticínio também, que são nossos parceiros, né? E técnicos que atendem a propriedade aqui. E com isso a gente foi evoluindo e percebendo que faltava a questão de ingredientes, entendendo o que a região produz para trazer para cá, o que eles têm capacidade de produzir, focar no que tem capacidade, no que não consegue, procurar parceiros para fornecer. As melhorias na forma de produção, medir, por exemplo, hoje, como a gente viu recentemente no evento aí da Santa Fé do Ferrareto, né, falando sobre momento de corte, forma de estocagem, de silagem, e os ingredientes, a peneira, as análises, score de esterco, score corporal. E aí veio vindo essa evolução e nos espanta, na verdade, que talvez para outros seja normal esses números, mas em questão de 2, 3 anos sair de média 20, 22 aí para 40 é uma evolução que gratifica muito, porque é mais uma família permanecendo, né? E
O nosso acompanhamento é mensal normalmente, quando está tudo ótimo, evita mexer, e quando tem um desafio, se precisar 2 vezes na semana, a gente vai estar aí, né? Que o foco é esse. O foco é trazer. E a gente foca muito em manejo também, né? Porque eu digo que a nutrição, a dieta em si, ela é um detalhe, né? Juntar todo o restante e trazer para cá, né? E recentemente, com inteligência artificial, a gente começa a utilizar também para buscar mais informação científica. Porém, a gente não tem tanto tempo de ficar lendo tantos artigos, então começou a utilizar também ruminantes como uma ferramenta para entender se as decisões que a gente está tomando estão sendo as corretas. E aí, com isso, a gente passa a colher os resultados, né? E a propriedade tinha uma meta de chegar a 30 litros, né? Inclusive, a gente comentando sobre isso, parecia um número distante, né? E a gente chega a brincar que a gente combinou de fazer um churrasco nos 30, né? Para comemorar, que eu acho que tem que comemorar os resultados. E passou rápido, né? Tá nos 40 e buscando, nem digo crescer, mas estabilizar isso com saúde, né? Com segurança, com rebanho saudável, né? Tentando entender o que dá para fazer para manter isso no verão também, que no Vale do Taquari é um desafio. E é muito gratificante fazer esse todo. Eu sou o pai do Gabriel, o Wilder Omar de Azeredo. Então a gente começou com leite já faz bastante anos, né? E aí então agora cada vez aumentando mais, a gente tem que acreditar no filho, tem que apoiar e ajudar para dar continuação de tudo que tu conseguiu, o galpão, as vacas, e para tocar a vida para frente produzindo, pedindo ajuda de vocês que estão por aí querendo bem para nós, né? E apoiar os filhos para ficar trabalhando na fazenda. Se tu não apoia, eles vão embora em busca de outro trabalho. E vai chegar, se não apoia, vai chegar o dia que tu vai ser obrigado a parar, porque ou botar empregado, que é uma coisa que para mim não tem que ter muito serviço para tu apoiar e botar gente a trabalhar, né? Então a gente apoia o filho para trabalhar e dar continuação do que tu está fazendo, né? Essa mudança que deu dá para se tratar assim como uma tecnologia, porque como eu trabalhava e vinha trabalhando, o Gabriel se criando junto, e hoje, como tudo foi trocando, ele foi ficando cada ano mais, aí eu entreguei essa parte para ele continuar pegando essas tecnologias para funcionar, para o nosso negócio funcionar, senão não funciona, né? Na verdade, tu tem que falar o que tu pensava, que às vezes tu pensava que só o que tu fazia que era o certo, mas pensei de fazer, fizemos e a gente ficou muito bem, porque a gente vivia muito, trabalhando muito, andando muito, atrás de vaca no pasto, e agora andando na chuva, no frio, buscando vaca, trazendo vaca para casa. E aqui as vacas estão ali dentro do galpão, tu está tratando elas, tu não está caminhando na chuva nem no frio. Para nós aqui, falando bem a verdade, não é que a gente está inventando, achando que é para os outros botar também, mas para nós foi a melhor coisa que podemos fazer, a vaca dentro do galpão. Claro que a gente sabe que tem mais custo, lá no pasto não tem, mas ela perde energia caminhando para lá e para cá. E aqui ela come, bebe água, deita e descansa ali para produzir mais, né? A gente caminhar muito atrás das vacas, passar frio, entrar na chuva. E aqui não, está dentro do galpão, não precisa fazer esse trajeto todo, né? Que, por exemplo, é um procedimento que a gente costuma fazer para ter uma ideia de como é que está o tamanho das partículas, né? Influencia sobre a parte de gordura do leite, saúde, derrume, né? E a gente precisa às vezes ajustar com excesso de fibra longa ou falta também, para evitar de botar em risco. Quanto mais isso vai produzindo, maior é o risco também se você não tiver um controle, né? Então a gente fica feliz quando está tudo dentro, mas a peneira, né, ela serve para ter uma noção, né? Você não precisa achar, né? Você olha aqui e tem base e toma uma decisão com base em informação. Se eu preciso entrar com uma fibra diferente, se eu posso puxar um pouquinho mais a questão, condensar um pouco mais a dieta,
outras opções de ingredientes, ou tirar às vezes algum excesso, estou deixando de produzir também, o FDN alto, por algum outro fator, né? E costumo sempre também trocar uma ideia com o produtor sobre isso, mostrar para eles os porquês, né, quando a gente está fazendo e o que isso influencia, né? Então hoje tem várias ferramentas e essa é a parte boa para tomar decisão. Eu lembro lá quando iniciei em 2005, lá comecei na empresa que eu represento hoje a fazer isso, a gente não tinha dados, né? Hoje você tem análise do leite, o score de esterco, né? Você tem a leitura de coxo, se estão separando, não estão separando a comida, você tem a peneira, então quanto mais dados, mais fácil. Hoje tem a inteligência artificial, né? A ruminantes, que a gente coloca o dado lá dentro, confere para ver se está fechando. E tudo se vai agregando para a assertividade e chega nos resultados que estão aí na soma. Eu costumo usar um cabo assim para facilitar o deslizamento da peneira, né? Existem os números, né, para se basear do quanto você quer que fique na primeira peneira. Eu costumo usar 3 peneiras, tem pessoas que usam 4, né? Depende de cada profissional como prefere. E a gente tem um percentual que quer que fique na peneira de cima, a principal aqui, peneira do meio, que é a fibra efetiva, né? E o fundo, que é a parte mais desafiadora da dieta, que a gente às vezes tem oportunidades de puxar, aumentar ainda, mas também cuida para não dar o excesso de querer produzir e criar outros problemas. A peneira é uma maneira prática, né, de a gente ter esses dados na hora. Outra ferramenta que a gente usa bastante na propriedade mesmo, além de enviar para o laboratório, que é um resultado imediato, a gente usa air fryer, né, para fazer matéria seca na hora. Eu sugiro sempre aos produtores também que tenham em casa isso para fazer uma matéria seca quando vai fazer silagem, vai fazer um pré-secado, um feno. Agora então a gente tem o resultado da peneira, né? Foi medido por peneira as quantidades, né? E uma das formas, quem não tem tabela, alguma coisa de certificar, é usando a ruminantes, né? Inteligência artificial. A gente passa as informações para ela, né? Quanto às quantidades que deu. A gente teve 23 gramas na peneira, na grossa, desculpa. A do meio, que eu uso 3, aí é de 8 milímetros, deu 188 gramas, e de fundo deu 317 gramas, né? Então passei isso aqui para a inteligência artificial. Veio um comentário, né? A gente tem em torno de 4,4% da dieta total tá na peneira grossa, né? 19 milímetros, deu 35,6% na do meio e 60% no fundo, né? Então, por que é importante medir isso? Aqui está nos alertando de que algo a gente precisa fazer no manejo para diminuir um pouco essa chance do fundo, talvez, claro, olhando esterco ainda, olhando a análise do leite, que a gente envia para o laboratório do Univates, aqui no Vale do Taquari também, a análise da silagem que vai lá para o Lab Nutris, e a gente faz essa tomada de decisão aqui, né? Como o Gabriel comentou antes, é uma situação onde eles têm a propriedade que tem uma ensiladeira pequena, não é a autoproperídea, que vai cortar a silagem. Então, se cortar muito grande a silagem, picar maior, que a gente precisaria, ela está um pouco mais maior, ele tem um problema de não picar o grão. Então a gente optou por picar mais fina, dentro da capacidade dele, mas que não prejudicasse a moagem do grão. E aí a gente precisa compensar por fora com os ingredientes aí que a gente estava comentando, né? Que a gente já... feno, a gente trabalha com feno de azevém e Tifton, é uma mistura que foi colhida no período que estava rebrotando o Tifton. A gente trabalha com caroço de algodão, a gente trabalha para também corrigir isso, a gente trabalha com... Os outros ingredientes são resíduo de cervejaria, caroço de algodão, como eu comentei, milho moído, farelo de soja, casquinha de soja
e 600 gramas de Bovigold Guard, que já tem os tamponantes dentro, que tem Mycofix dentro dele, que tem High-D, que é a vitamina D pré-metabolizada. Trabalha, aceita tecnologia, uso de tecnologias, né? Para fazer esse contexto. Então a gente tem outra situação aqui que a gente pode avaliar também, Gabriel, que é quanto a questão de mistura no vagão, né? Às vezes o tempo de mistura pode estar moendo um pouquinho demais essa dieta total, né? Ou a ordem que está sendo colocada. Qual é que é a ordem hoje que você coloca no vagão? Como é que funciona? É colocada a cevada, aí é colocado o milho e a farelo de soja, o milho moído e o farelo de soja, colocada a casquinha de soja, o mineral e o feno, é batido entre 5 minutos essa mistura, colocado a silagem, são 36 kg de silagem por vaca, e daí é misturado mais 4 minutos e é tratado as vacas. O que a gente pode avaliar nesse contexto para talvez dar um pouquinho mais de segurança na dieta? Claro que a gente vai estar olhando outros dados também, mas olhando especificamente nos números aqui, é talvez abrir um pouco a contrafaca para que na hora de moer, já o procedimento está interessante, porque você está botando antes da silagem, botando o feno para picar, né? Talvez a gente abra um pouquinho a contrafaca para que não pique a silagem depois, né? A gente tem que evitar, já que tem pouca o tamanho da partícula da silagem é pequeno, você não pode correr o risco de estar moendo mais ainda essa silagem. E aí a gente vai estar avaliando, né, outras possibilidades também de ajuste para ficar de forma segura, né? Apesar de que a gente está com gordura aqui 3.8, proteína 3.3, o esterco está show de bola, a aparência do esterco, que conta também para isso, né? CCS, os níveis estão bem interessantes, né? Tem chegado até 200, abaixo disso eu considero interessante, porque a gente tem bastantes desafios na região quanto a CCS, né? São números bons. Lactose 4.7 em média aí, né? Ureia, a gente tenta trabalhar com ela na faixa de 12 a 14. Agora a gente percebe que tem uma oportunidade e dá para subir um pouquinho a proteína. Vamos avaliar agora a possibilidade no verão entrar com aditivos que trabalham nessa parte de auxiliam no consumo no verão, trabalhar com um blend de óleos essenciais e extratos de planta para evitar esse problema de leaky gut nas vacas e a questão do intestino permeável também. Então, trabalhar com ferramentas, justamente porque é uma verdade que percebeu que essa uso de tecnologias juntando a manejo e dieta e reprodução e tudo faz chegar nesse resultado, né? E esse é o caminho. Então aqui nós vamos fazer uma coleta da dieta total para enviar para o laboratório, né, para se certificar sobre aquilo que a gente está estipulando, né, na dieta. A sugestão sempre é pegar em vários pontos, né, do coxo, para que fique uma análise mais homogênea do resultado, envia para o LabNutris e normalmente aqui para nós em 5 dias vem o resultado em média a partir do momento que chega lá, para se certificar se está fechando com o que a gente está desenhando na dieta. Sobre o envio do laboratório é importante sempre vedar bem, né? Aqui está bem socado, né, para não ficar ar dentro, e mandar o mais rápido possível para lá para não ter alterações, né? Tem pessoas que têm em casa uma embaladeira a vácuo, né, que pode ser utilizada também, ou na propriedade, às vezes na prática, no dia a dia que tem que enviar logo para uma transportadora, socar bem, identificar, enviar para o laboratório, que auxilia bastante na confirmação do que a gente está prevendo aqui na dieta. Então eu sou a Katiuska, sócia proprietária do Laboratório LabNutris, sou química. Eu vou falar um pouquinho para vocês como funciona o recebimento das amostras e o processo do laboratório. Então a gente recebe as amostras tanto via transportadora quanto correio. A gente já recebeu hoje, praticamente no início da manhã. Então o processo começa com o recebimento das amostras. A Amanda já está fazendo a abertura das caixas.
para ter as amostras e começar dando entrada no sistema. A gente tem essas amostras aqui, que a gente recebe dos clientes que entregam diretamente no laboratório, acompanhada do formulário, que é importante para dar rastreabilidade do sistema. Quando a gente recebe a amostra, a gente, dependendo do tipo de pacote, a gente tem, se fornir 2 dias úteis para a liberação do resultado e se for química, 7 dias. Então chegou a amostra, fez a abertura das caixas, vai dar entrada no sistema. Que além das análises via NIRS, a gente faz toda a parte de análises via química úmida, né? Se precisar algum controle de processo ou verificação dos modelos de calibrações do NIR ou a solicitação realmente do cliente que precisa da análise via método químico, a gente tem essas análises aqui no laboratório. Então aqui a gente é análises gerais, a gente faz diversos tipos de análise, faz a parte de extrato etéreo, fibra, matéria mineral, enfim. Que eu vou mostrar um pouco de como é o processo a partir do momento do recebimento da amostra enviada lá do campo, depois do recebimento e o processo de homogeneização e colocagem para secagem da amostra. Então a gente recebeu a amostra aqui enviada pelo Ezequiel. Algo importante, independente do volume da amostra que a gente recebe, toda ela é homogeneizada, uma forma de garantir que aquilo que saiu lá do campo seja realmente o resultado condizente com a amostragem. Então toda ela é aberta, homogeneizada novamente, independente da homogeneização feita lá no campo. Toda a amostra é homogeneizada, daqui é retirada a fração que vai para secagem. Então, o processo de secagem, a gente tem a necessidade a gente vai anotar os pesos para determinação da umidade da matéria seca. Tá? Aqui é retirada uma fração com todo o cuidado possível para não ter segregação de amostra, não ter seleção de amostra, que é um processo que pode determinar variação de resultados. Selecionamos em torno de 200, 250 gramas dessa amostragem. Vamos anotar o peso. E daqui, essa amostra é encaminhada para a estufa. A gente trabalha com uma estufa de circulação com uma bomba de calor, então ela desidrata a amostra, ela não aquece. Esse processo é fundamental para a gente manter a qualidade do produto. Então, basicamente o ar seco vai passar sobre essa amostra e vai retirar a umidade dessas amostras sem degradar a amostra, sem ter interferência nos resultados. Esse processo de secagem hoje é o mais indicado para os maiores laboratórios do mundo. A gente é um dos únicos laboratórios do Brasil que segue esse processo, justamente como uma forma de garantir que o resultado final, que é entregue lá para o técnico, para o produtor, seja o mais confiável possível. Então aqui ela vai ficar em torno de 8 a 10 horas. Toda ela é controlada por sensores, então durante a noite ela vai se ligar, vai desligar. Qualquer problema, interrupção, ela tem sensores de segurança para garantir que essa amostra amanhã de manhã ela já esteja numa umidade mínima, que a gente possa seguir para moagem e depois para leitura no NIR. Quando a gente retira essa amostra da estufa, ela já está com uma umidade residual em torno de 98% de matéria seca já, então ela vai ter uma umidade mínima ainda dentro desse produto. A partir daí ela vem para os moinhos. Para a parte de forragem, a gente trabalha com moinhos de facas, com uma granulometria inferior a 1 milímetro, que é uma forma da gente garantir a melhor leitura do equipamento NIR. Quanto melhor for essa granulometria, melhor é o resultado. Então a gente trabalha com diferentes moinhos dependendo do tipo de produto que a gente analisa. Moinhos específicos para rações, para grãos e moinhos específicos para a parte de volumosos. Praticamente 90% do volume que a gente analisa aqui no laboratório, para a parte de nutrição animal, a gente trabalha com a tecnologia de infravermelho próximo, que é o chamado NIR. Hoje é a tecnologia mais utilizada no setor de nutrição animal, principalmente pelo baixo custo, pela praticidade, rapidez e confiabilidade nos resultados. Os equipamentos que a gente trabalha são equipamentos certificados. Esse equipamento a gente trabalha em rede com o laboratório Dairyland, que é um laboratório
hoje uma das maiores redes de laboratórios do mundo, a qual a gente é afiliado aqui no Brasil. Isso nos garante uma confiabilidade ainda mais em nosso resultado, nosso processo, naquilo que a gente entrega de informação para o campo. Então, basicamente, a amostra saiu lá do moinho, ela está nessa granulometria inferior a 1 milímetro. Aqui, novamente, a gente vai fazer uma nova homogeneização da amostra. Então, esta é a forma de leitura. Basicamente, o NIR ele interpreta informações em ligações orgânicas. Tudo que é orgânico emite uma vibração única, como se fosse nossa impressão digital. É isso que o equipamento interpreta. Ele pega essa informação das vibrações das moléculas, baseado numa base de dados, o que a gente chama de espectro. Então, a informação que a gente precisa é essa informação aqui, a resposta espectral dessa amostra. Dessa informação, ela é jogada dentro de uma base de dados, onde a gente vai gerar informações de proteína, gordura, fibra, de qualidade, amido, digestibilidade de amido. Então, todas as informações que a gente tem dentro de uma calibração. Bom, uma ferramenta que vem ganhando cada vez mais espaço dentro do cenário nutrição animal são os chamados NIR portáteis. Então, aqui a gente tem os equipamentos tradicionais, que são os de bancada, e a gente tem a distribuição hoje, a representação deste equipamento, que é o Proxy Scout, o equipamento que pode ser utilizado. A ideia dele realmente é análise no campo, lá no produtor, no dia da visita do técnico. Ele vai analisar os principais produtos, os principais parâmetros e fazer ajustes de dietas, verificações, acompanhamento de dietas. A principal diferença entre as formas de prestação de serviço do laboratório com este equipamento no campo é a forma de leitura do produto. Esse equipamento ele vai analisar o produto in natura. Então aqui ele vai trabalhar com tamanho de partícula desuniforme, misturas, enquanto no laboratório a gente não está levando em consideração se esse material está mal processado, se o grão está inteiro, se o grão está processado ou não. Todo ele transforma em um único pó. Por isso que a repetibilidade dentro do laboratório, ela consegue te fornecer muito mais parâmetros analisados do que se você comparar com esse equipamento lá do campo. Então, se o grão estiver inteiro ou o grão estiver moído, o laboratório vai te entregar um amido total, não se ele está processado ou não. Esse equipamento ele traz um acessório que ele ajudou muito a melhorar a repetibilidade lá no campo. A gente fala em leitor, que a gente está falando de um leitor de 1 centímetro. Então, geralmente, os equipamentos de campo, eles realizam análises desta forma, diretamente em contato com a amostra, e muitas vezes a gente acaba restringindo a área de leitura do produto, tá? Porque a gente está falando de uma face muito pequena. Esse acessório, chamado Rotator, ele amplifica muito mais essa área de leitura se você comparar simplesmente com o equipamento em contato direto. Essa é a célula de leitura. Ela vai ficar em contato com a amostra, onde aqui o scanner vai estar fazendo a leitura, enquanto a amostra está homogeneizando e aumentando a área de leitura dela. Então, para vocês acompanharem, essa é a diferença de leitura entre uma forma e outra. Vou colocar aqui. Enquanto esse equipamento está escaneando a amostra, ela está movimentando. Isso aumenta 40 vezes mais a área de leitura total se comparar simplesmente em contato com a amostra. Por isso que esse equipamento está ganhando cada vez mais espaço no campo e dando realmente resultados confiáveis. É importante frisar que esse equipamento, a ideia dele não é a substituição do laboratório, do serviço prestado pelo laboratório. Esse equipamento ele vai te fornecer as principais informações que você necessita lá no dia a dia no campo. Ele vai te oferecer proteína, fibra, FDN, FDA, amido, enfim, os principais parâmetros que o nutricionista precisa para verificar dieta, verificar os níveis nutricionais de macilagem, no feno, no pré-secado. Já no laboratório, a gente entrega um laudo extremamente mais completo. Então, quando a gente precisa de um laudo para um ajuste fino, uma verificação mais aprofundada dentro da propriedade, o indicado sempre é utilizar o serviço do laboratório.
Esse exemplo, por exemplo, que é utilizado lá no dia a dia, na formulação da dieta, para você verificar mistura, linha de coxo, verificar se a distribuição da linha de coxo está condizente com o formulado e com o fornecido para os animais, essa ferramenta é excepcional. Ela vai te entregar justamente isso, verificar se aquilo que teu software de nutrição está te indicando é o que realmente o animal está recebendo. No momento que você precisa uma análise aprofundada para verificar outros parâmetros, você encaminha essa amostra para o laboratório e utiliza um laudo mais completo. Se você quiser saber mais sobre essa ferramenta, entre em contato com a Labnutris, a gente vai ter um prazer em apresentar melhor, explicar melhor a forma de trabalho dessa plataforma. Então, aqui eu estou com um relatório aberto, né, uma amostra de silagem de milho, onde a gente faz a verificação dos parâmetros, né, analisa vários parâmetros, vê se eles estão de acordo com a amostra que recebeu no laboratório, com as informações que vêm da parte de início do laboratório, desde que chega a amostra, né. Depois a gente analisa aí proteína, amido, comparação junto com o CNF, enfim, toda a parte bromatológica em si de cada parâmetro, né, para fazer avaliação e comparação desde a chegada do laboratório, né, para destinar para o cliente. Somos parceiros de longa data aí da Labnutris, laboratório que nos passa muita confiança nos resultados e na acurácia das análises, né, e junto com eles a gente tem conseguido muitos resultados positivos no campo. A gente precisa, né, a matéria-prima que o produtor tem na fazenda, né, as foragens, né, a gente faz as análises para montar as dietas, né, as indicações técnicas, enfim, desenvolver fórmulas personalizadas para os clientes, ajustar dentro das nossas fórmulas, né, e entregar, enfim, os níveis nutricionais de uma dieta que a vaca precisa para atingir altos potenciais produtivos, com sanidade, com, enfim, né, com qualidade do leite, e em cima do laudo a gente consegue montar dietas precisas, né, atingindo os melhores níveis possíveis.